Você não precisa falar nada. O silêncio estoico fala por você. O silêncio sempre foi mal interpretado. Muitos o associam à fraqueza, à falta de coragem ou até mesmo à submissão. Mas, na realidade, o silêncio, quando compreendido e dominado, é uma das ferramentas mais poderosas que um ser humano pode ter. Ele não é ausência de voz, ele é presença amplificada, ele não é vazio, ele é plenitude. Quem entende o poder do silêncio descobre que não precisa se esforçar para ser ouvido, porque a sua postura, a sua serenidade e a sua firmeza falam muito mais alto do que qualquer discurso. Pense nas vezes em que você tentou explicar demais, justificar demais, falar sem parar para convencer alguém. No final, percebeu que quanto mais falava, menos impacto causava. As palavras, quando usadas em excesso, perdem o peso. Mas o silêncio, quando bem utilizado, cria um espaço de respeito. Ele deixa o outro inquieto, faz o outro refletir. E, acima de tudo, mostra que você não precisa provar nada. É curioso notar como o silêncio incomoda. Em uma sala de reunião, quando todos estão falando ao mesmo tempo, aquele que permanece em silêncio é o mais observado. No calor de uma discussão, quando um dos lados não reage com palavras, mas apenas com presença, o desequilíbrio aparece. Isso acontece porque o silêncio tem uma força invisível, uma espécie de magnetismo que atrai atenção. O silêncio quebra o ritmo comum, desarma o previsível, cria mistério e autoridade. Os filósofos estoicos sabiam disso. Marco Aurélio, ao governar o império mais poderoso da Terra, não precisava levantar a voz para se impor. A verdadeira autoridade não está em gritar mais alto, mas em permanecer inabalável quando todos os outros estão perdendo o controle. Epicteto, um ex-escravo que se tornou mestre da filosofia, nos lembrava que não controlamos a boca dos outros, mas podemos controlar a nossa. E Sêneca, com sua clareza única, dizia que falar pouco e agir muito é o verdadeiro sinal de sabedoria. O silêncio, portanto, não é uma fuga. Ele não é o esconderijo de quem não sabe o que dizer. Ele é a escolha consciente de quem sabe que nem sempre é necessário dizer algo. É uma decisão ativa de não se perder em discussões vazias, de não entregar suas emoções ao primeiro impulso, de não se rebaixar ao barulho alheio. É o autocontrole em sua forma mais pura. E é por isso que, neste vídeo, vamos mergulhar juntos nesse poder esquecido, o silêncio estoico. Você vai descobrir como aplicá-lo no seu dia a dia, não como alguém passivo que engole palavras, mas como alguém ativo que domina a si mesmo. Vamos explorar como o silêncio pode transformar conflitos, fortalecer sua mente, melhorar seus relacionamentos e, acima de tudo, colocar você em um patamar de respeito e autoridade. Não se trata de nunca falar. A questão aqui é aprender quando falar e, mais importante, quando não falar, porque é no não dito que se revela a maturidade, é no silêncio que se manifesta a força e é na pausa que se encontra a clareza. A maioria está condicionada a acreditar que precisa sempre ter uma resposta imediata, uma justificativa pronta, uma fala ensaiada. Mas e se eu te dissesse que justamente quando você não responde, você comunica mais do que qualquer frase poderia comunicar? O silêncio é desconfortável para quem não tem domínio sobre si mesmo. Ele é insuportável para quem depende do barulho para se afirmar. Mas para o estoico, o silêncio é território fértil, é treino de disciplina, é palco de poder. Ele não se incomoda com a ausência de palavras, porque sua mente já aprendeu a ser soberana. Nos próximos minutos, eu vou te mostrar como transformar o silêncio em um aliado, como usá-lo para proteger sua paz, para aumentar sua força interior e para conquistar respeito sem dizer nada. Você não precisa falar para ser lembrado. O silêncio, quando bem utilizado, é mais alto do que qualquer voz.
Prepare-se, porque o que você vai aprender aqui pode mudar completamente a forma como você lida com pessoas, com conflitos e, principalmente, com você mesmo. O silêncio não é ausência. O silêncio é poder. O poder oculto do silêncio. O poder do silêncio sempre esteve diante de nós, mas poucos se deram conta de como ele age de forma quase invisível, moldando situações, impondo respeito e criando impacto onde a palavra não alcança. Há algo de profundamente desconfortável quando estamos diante de alguém que sabe silenciar. É como se, de repente, o fluxo comum de ruídos fosse quebrado, e isso expõe o nervosismo, a pressa e a insegurança daqueles que não sabem lidar com a pausa. O silêncio é como um espelho. Ele devolve ao outro aquilo que normalmente passaria despercebido. Imagine uma reunião de negócios em que todos disputam espaço para falar, cada um tentando provar que tem a melhor ideia. Nesse cenário caótico, aquele que permanece em silêncio não é esquecido. Ao contrário, ele se torna alvo de olhares. Os outros se perguntam: o que ele está pensando? Será que tem uma ideia melhor? Será que discorda de todos? E é nesse espaço de mistério que nasce a autoridade. O silêncio obriga os outros a projetarem expectativas, e isso cria influência. É curioso notar que muitas vezes o silêncio é mais lembrado do que um discurso inteiro. Pense em líderes que, ao invés de rebater provocações, simplesmente permaneceram calados. Esse gesto simples, mas carregado de significado, marcou mais do que qualquer resposta. Porque a mente humana interpreta o silêncio de duas maneiras, ou como fraqueza ou como força absoluta. E quando o silêncio é usado de forma consciente, sempre será percebido como força. Os estoicos entendiam isso como uma arte. Marco Aurélio, em seus escritos, não falava apenas sobre autocontrole diante da raiva, mas sobre o peso que o não dito possui. Ele compreendia que, em muitos momentos, a melhor maneira de governar era deixar o vazio falar. Um imperador que grita demonstra insegurança. Um imperador que observa em silêncio transmite poder. Esse é o paradoxo do silêncio. Ao mesmo tempo em que nada diz, ele comunica tudo. Epicteto, por sua vez, nos lembrava que não podemos controlar as palavras dos outros, mas podemos controlar as nossas. E é justamente essa disciplina que transforma o silêncio em poder. Quando você escolhe não reagir a uma provocação, você não está perdendo, você está vencendo a batalha mais importante, a de não ser escravo das emoções. Aquele que responde sem pensar se entrega ao domínio do outro. Mas aquele que guarda silêncio mostra que sua mente não pode ser tomada. Na vida cotidiana, esse poder é facilmente observado. Em uma discussão familiar, quando todos estão exaltados, a voz que não se junta ao coro ganha um peso especial. No trabalho, quando alguém ataca injustamente um colega e este responde apenas com serenidade e silêncio, os observadores percebem que não há necessidade de defesa. A verdade já se sustenta por si mesma. No trânsito, quando um motorista agressivo busca conflito, a escolha de não reagir com palavras ou gestos transforma a situação. O silêncio corta a corrente de raiva, enquanto a resposta impulsiva a alimentaria. O poder oculto do silêncio está também na sua capacidade de criar espaço. O silêncio abre margem para a reflexão, permite que o outro revele mais do que gostaria, dá a você tempo para perceber o que realmente importa. Ele é uma pausa estratégica em um mundo acelerado e justamente por isso se torna uma arma. Porque quem tem paciência de suportar o vazio ganha tempo para observar, analisar e agir com clareza. O silêncio é desconfortável para quem tem pressa, mas é confortável para quem aprendeu a dominar a si mesmo. Esse é o segredo. O silêncio revela o estado interno de cada um. Se você não suporta ficar em silêncio, é porque ainda não suporta estar consigo mesmo.
Mas quando aprende a apreciar o silêncio, você prova que já conquistou o domínio sobre sua própria mente. O que poucos percebem é que o silêncio não é apenas ausência de palavras. Ele é presença em sua forma mais intensa. É uma comunicação invisível que transmite confiança, segurança e sabedoria. As palavras podem ser esquecidas, mas o silêncio impactante permanece. No fundo, o poder oculto do silêncio é este. Ele é um teste. Ele mostra quem domina o momento e quem é dominado pelo desconforto. Ele separa os que falam por necessidade daqueles que falam por estratégia. Ele diferencia os que vivem no barulho interno dos que já encontraram serenidade. Esse é o silêncio estoico. Não uma fuga, mas uma escolha consciente. Não a ausência de resposta, mas a resposta mais elevada. Não fraqueza, mas a demonstração mais clara de força interior. A perspectiva estoica sobre o silêncio. Para os estoicos, o silêncio não era apenas uma ausência de palavras, mas uma disciplina da mente, uma virtude em ação. Eles enxergavam no silêncio um exercício de autodomínio, uma ferramenta para viver de acordo com a razão e não se perder nas correntes das paixões humanas. É curioso perceber que, em uma época em que Roma vibrava com discursos inflamados, com senadores tentando se impor pelo poder da oratória, os filósofos estoicos destacavam o valor do não dito. Para eles, a voz mais poderosa não vinha do grito, mas do silêncio interior. Marco Aurélio, o imperador filósofo, tinha todos os motivos do mundo para se impor pela força da palavra. Ele comandava legiões, governava o maior império do planeta, tinha em suas mãos a autoridade de um César. Ainda assim, em suas meditações, ele escrevia não para os outros, mas para si mesmo. Seus textos não foram feitos para impressionar multidões, mas para cultivar serenidade e clareza. E em muitas passagens, ele mostra como o silêncio, diante das críticas ou da raiva alheia, era uma forma de resistência. Ele sabia que responder a tudo era se perder em batalhas inúteis. O verdadeiro poder estava em manter a mente firme e não se deixar arrastar pela agitação externa. Epicteto, que nasceu escravo e conquistou liberdade através da filosofia, ia ainda mais fundo. Para ele, não controlamos o que os outros dizem ou pensam, mas controlamos a nossa própria resposta. Esse ensinamento se traduz em algo simples. Quando você guarda silêncio, você está afirmando seu poder sobre si mesmo. Você se recusa a ser manipulado pelas provocações externas. Epicteto entendia que a raiva do outro não é problema seu, mas se você responde sem reflexão, torna-se escravo do impulso. O silêncio, nesse caso, é uma fortaleza invisível. Sêneca, o mestre da clareza e da brevidade, ensinava que falar menos é sinal de sabedoria. Ele alertava sobre o desperdício de energia em discussões inúteis e em palavras vazias. Para Sêneca, a eloquência não estava em multiplicar frases, mas em escolher o momento certo de falar, e muitas vezes em não falar nada. O silêncio era para ele uma forma de cortar pela raiz aquilo que não tem valor. Em suas cartas, ele nos convida a olhar para dentro e perceber como muitas vezes falamos mais para preencher o vazio do que para transmitir algo verdadeiro. O silêncio, nesse sentido, é honestidade. Todos eles, cada um a seu modo, apontavam para a mesma direção. O silêncio, como prática estoica, é escolha consciente, não omissão. Ele é o reflexo de uma mente que já não se deixa dominar pelos impulsos externos. Ele é a prova de que a verdadeira liberdade está em não reagir automaticamente, mas em escolher com clareza o que merece resposta e o que merece apenas a serenidade do silêncio. E aqui entra um ponto essencial. O silêncio estoico não é o mesmo silêncio do medo. O medo cala porque não tem coragem. O silêncio estoico cala porque já não precisa provar nada.
Essa diferença é fundamental. Quem se cala por medo se esconde. Quem se cala por sabedoria se eleva. É por isso que o silêncio na filosofia estoica não é um fardo, mas um treino. Treino para suportar o desconforto, treino para dominar as paixões, treino para encontrar clareza no meio do caos. Ele funciona como um exercício de fortalecimento da alma, porque cada vez que você resiste à tentação de responder impulsivamente, você se torna mais senhor de si mesmo. O silêncio estoico é, em última análise, um diálogo interno. Não importa o que acontece fora, o que importa é como você governa seu mundo interior. Ao calar, você escuta melhor o que se passa dentro de você. Ao não responder, você abre espaço para refletir sobre qual seria a resposta mais sábia, ou mesmo se é necessário responder. Assim, na visão estoica, o silêncio não é apenas uma ausência. Ele é uma presença, uma manifestação prática de força, sabedoria e disciplina. Quando o mundo espera um ataque, você oferece calma. Quando o outro espera que você se justifique, você se mantém firme. E nessa firmeza, há uma lição silenciosa que ecoa mais alto do que qualquer palavra poderia ecoar. A psicologia por trás do silêncio. O silêncio não é apenas um recurso filosófico ou uma virtude moral. Ele também tem raízes profundas na psicologia humana e é justamente por isso que seu impacto é tão grande. O cérebro humano reage ao silêncio de uma forma que, muitas vezes, nem percebemos conscientemente. Em situações sociais, por exemplo, a ausência de palavras cria um espaço desconfortável que precisa ser preenchido. E, geralmente, quem não domina o silêncio se apressa em falar demais, revelar demais, justificar demais. É nesse vazio que se expõe a ansiedade, a insegurança e a pressa de se afirmar. Os psicólogos já demonstraram que o silêncio em uma conversa pode gerar um efeito de pressão emocional. Uma pausa de apenas alguns segundos é suficiente para deixar o outro desconfortável e impaciente. Por isso, quem domina a arte do silêncio tem em mãos uma ferramenta de poder invisível. Enquanto o outro se apressa para preencher o espaço, você observa, analisa e se fortalece. O silêncio se transforma em um teste natural de autocontrole. Na dinâmica social, quem fala menos geralmente é percebido como mais confiante. Isso acontece porque o excesso de palavras costuma ser interpretado como insegurança. Já a economia de palavras sugere certeza, domínio e clareza. É por isso que muitas vezes o líder que fala pouco é mais respeitado do que aquele que nunca se cala. O silêncio transmite uma mensagem psicológica poderosa. Eu não preciso provar nada, porque já sei quem eu sou. Além disso, o silêncio tem um efeito direto na forma como os outros interpretam você. Quando você fica em silêncio, o outro é obrigado a projetar significados no seu gesto. Ele pode imaginar que você está refletindo, discordando ou até mesmo planejando algo maior. O mistério criado pelo silêncio gera uma aura de autoridade. Enquanto a fala mostra explicitamente o que você pensa, o silêncio deixa espaço para que a mente do outro trabalhe. E o ser humano tem medo do vazio, medo de não saber, medo de não controlar. Esse medo se transforma em respeito diante de quem sabe permanecer em silêncio. Do ponto de vista emocional, o silêncio também é uma válvula de escape. Quando estamos em estado de raiva ou ansiedade, a tendência natural é reagir rapidamente, muitas vezes de forma impulsiva. Essa resposta imediata pode gerar arrependimento, mágoas e até destruir relacionamentos. Mas quando escolhemos o silêncio, damos tempo ao cérebro para regular a emoção, reorganizar os pensamentos e responder com sabedoria. A psicologia chama isso de pausa consciente, o ato de interromper o ciclo da reação automática. O silêncio, portanto,
não é apenas ausência de palavras, mas um recurso para retomar o controle da mente. Outra faceta importante é que o silêncio fortalece a escuta. Enquanto a maioria está preocupada em falar, quem sabe se calar aprende mais. Escutar em silêncio é uma vantagem psicológica, porque permite captar detalhes que passam despercebidos aos outros. A expressão corporal, a inconsistência nas palavras, a emoção oculta na voz. O silêncio transforma você em observador, e o observador sempre enxerga além da superfície. Também existe um aspecto de influência social. Quando você permanece em silêncio em meio a um conflito, a outra pessoa se vê forçada a confrontar as próprias palavras. Muitas vezes, ela se corrige, se contradiz ou perde força. O silêncio não alimenta a chama da discussão. Ao contrário, sufoca o fogo da raiva e expõe a fraqueza do argumento. É por isso que, em debates ou negociações, o silêncio estratégico é tão poderoso. Ele faz o outro se revelar mais do que gostaria. Na psicologia do poder, o silêncio é uma linguagem não verbal que transmite domínio. Quem domina o silêncio não precisa se apressar em responder, porque sabe que não está em desvantagem. O silêncio sugere paciência, e a paciência é sempre sinal de força. Por isso, entender a psicologia do silêncio é fundamental para aplicar os ensinamentos estoicos na vida real. Não se trata apenas de calar por calar, mas de compreender o efeito que isso tem sobre você e sobre os outros. Você se fortalece internamente ao treinar o autocontrole e, ao mesmo tempo, conquista respeito externamente porque transmite segurança e autoridade. O silêncio é, em essência, um espelho da mente. Ele revela se você está em paz consigo mesmo ou se é escravo da necessidade de ser ouvido. Ele mostra se você domina o instante ou se o instante te domina. E quando você escolhe conscientemente o silêncio, você envia ao mundo a mensagem mais clara de todas. Eu não preciso me explicar. Minha presença já fala por mim. O silêncio como autodomínio. O silêncio não é apenas uma escolha de comportamento. Ele é, acima de tudo, um exercício de autodomínio. Dominar o silêncio é dominar a si mesmo. É fácil falar quando estamos tomados pela raiva, pela ansiedade ou pela pressa. Difícil é conter a avalanche de palavras que querem escapar quando somos provocados, quando nos sentimos injustiçados ou quando alguém tenta nos atingir. O silêncio, nesses momentos, é a prova de que você não é escravo das circunstâncias. Epicteto dizia que não são as coisas que nos perturbam, mas a interpretação que fazemos delas. Essa máxima se aplica perfeitamente ao silêncio. Quando escolhemos não reagir, estamos, na verdade, reprogramando nossa interpretação. Não estamos negando a ofensa, mas decidindo que ela não merece governar nosso estado interno. O silêncio se torna, então, um escudo invisível contra a manipulação emocional. Pense em uma discussão acalorada. Alguém levanta a voz, tenta impor sua opinião, cutuca suas feridas mais sensíveis. O impulso natural é responder de imediato, devolver na mesma moeda, contra-atacar. Mas quando você escolhe o silêncio, você recusa a batalha inútil. Você não dá ao outro o prazer de dominar sua mente. Em vez de reagir, você observa. Em vez de se perder, você se encontra. É nesse instante que o silêncio deixa de ser ausência de palavras e se torna presença de força. O autodomínio começa justamente nessa pausa entre o estímulo e a resposta. Viktor Frankl, sobrevivente dos campos de concentração, dizia que entre o estímulo e a resposta existe um espaço. E nesse espaço está o poder de escolhermos nosso caminho. O silêncio é exatamente esse espaço ampliado. Ele alonga o tempo, nos dá clareza, nos permite refletir. Isso realmente merece minha energia? Vale a pena alimentar essa provocação? Ou é mais sábio manter-me firme e calado?
Na prática, o silêncio como autodomínio também é uma forma de preservar sua energia. Quantas vezes desperdiçamos horas e dias remoendo discussões que não levaram a nada? Quantas vezes entregamos nossa paz a alguém que não merecia sequer a nossa atenção? O silêncio corta esse ciclo. Ele funciona como uma barreira que impede o desperdício de energia em batalhas inúteis. É como se disséssemos: minha paz é mais valiosa do que vencer essa discussão. Marco Aurélio, em suas meditações, escrevia para si mesmo lembrando que a opinião dos outros não altera a essência do que somos. Se alguém nos insulta, isso não muda quem somos, muda apenas a percepção dele. E se não muda nossa essência, por que gastar palavras para se defender? O silêncio, nesse caso, não é passividade, é clareza. É a consciência de que o barulho externo não tem poder sobre a sua essência interior. O autodomínio também se manifesta quando o silêncio nos obriga a olhar para dentro. Ao calar, somos confrontados com nossos próprios pensamentos. É por isso que tantas pessoas têm medo do silêncio, porque ele as obriga a encarar a si mesmas. Mas para o estoico, esse é o maior treino. Permanecer em silêncio é aprender a conviver com o que realmente somos. É suportar o peso da introspecção. É deixar que a mente encontre equilíbrio sem depender de distrações externas. Há ainda um aspecto prático do silêncio como autodomínio. Ele nos permite observar melhor os outros. Quem fala demais se revela, quem se cala, observa. Enquanto o falador expõe seus pontos fracos, o silencioso analisa e se prepara. É uma vantagem estratégica, não apenas emocional. E quem domina o silêncio, domina também o tempo da resposta. Mas talvez o ponto mais importante seja este: o silêncio como autodomínio nos liberta da necessidade de vencer sempre. Quantas vezes brigamos, não porque a questão era relevante, mas porque queríamos ter a última palavra. O silêncio corta o orgulho pela raiz. Ele nos lembra que a vitória mais importante não é convencer o outro, mas manter a própria mente serena. Dominar o silêncio é, no fundo, dominar a si mesmo. É dizer para o mundo: eu não sou governado pelo que dizem, nem pelo que fazem, eu sou governado por mim. Essa é a verdadeira liberdade. Essa é a verdadeira vitória. O silêncio nos conflitos e relacionamentos. Se existe um campo onde o silêncio revela toda a sua força, esse campo é o dos conflitos e relacionamentos. É justamente nesses momentos em que as emoções estão inflamadas que a escolha de se calar ganha um peso imenso. Quantas discussões inúteis poderiam ter sido evitadas se alguém tivesse decidido não responder? Quantos lares deixariam de ser palco de brigas se o silêncio tivesse sido usado como ferramenta de equilíbrio e não como sinal de fraqueza? Em qualquer relacionamento, seja de amizade, familiar ou amoroso, as palavras têm um poder devastador. Uma frase dita em um momento de raiva pode ferir de forma irreversível. E o problema é que, uma vez lançada, a palavra não pode ser retirada. O silêncio, nesses casos, é o escudo que protege não apenas você, mas também aqueles que você ama. Ele impede que o calor da emoção destrua aquilo que foi construído com tanto esforço. Nos conflitos, o silêncio não é sinônimo de indiferença. Ele é, na verdade, a prova de maturidade. Responder a um insulto com outro insulto é fácil. Retrucar uma provocação com outra provocação é o caminho natural da impulsividade. Mas permanecer em silêncio, segurar as palavras que ardem na boca, exige força. É preciso coragem para não alimentar o fogo. E é justamente essa coragem que transforma o silêncio em respeito. Na filosofia estoica, existe uma máxima que pode mudar a forma como lidamos com discussões. A raiva dos outros não obriga sua resposta.
Isso significa que, mesmo diante de gritos, acusações ou provocações, você ainda é livre para escolher como reagir. O silêncio, nesse sentido, é a forma mais clara de declarar essa liberdade. Você está dizendo sem palavras: eu não sou refém da sua raiva. No ambiente familiar, isso é ainda mais evidente. Pense em uma situação de desentendimento em casa. Um parceiro que fala em tom agressivo, um filho que responde com rebeldia, um parente que insiste em cutucar. Se você responde na mesma medida, a espiral de conflito só cresce. Mas se você decide não entrar no jogo, o ciclo é interrompido. O silêncio cria um vazio que desarma o outro. Ele corta o combustível da briga, porque uma discussão só existe se os dois lados alimentarem o fogo. Nos relacionamentos amorosos, o silêncio pode ser a linha que separa a destruição da preservação. Quantos casais não se arrependem de palavras ditas no calor do momento? O silêncio, nesses casos, não é ausência de amor, mas prova de cuidado. É escolher não ferir, é dar espaço para que a emoção baixe e a razão volte a governar. Depois que a raiva passa, é possível dialogar com calma, mas no auge da tempestade, o silêncio é a única escolha sábia. No trabalho, o mesmo princípio se aplica. Diante de críticas injustas ou provocações de colegas, o instinto é se defender de imediato. Mas quem responde na hora muitas vezes perde credibilidade. Já quem permanece em silêncio, ouvindo, absorvendo, aguardando, mostra que não se abala com o barulho. E quando decide falar, suas palavras têm peso multiplicado. É como uma flecha disparada no momento certo, certeira, firme e respeitada. O silêncio também protege relacionamentos, porque nos impede de dizer aquilo que não pensamos realmente, mas que a raiva insiste em colocar em nossos lábios. Quantos pais não magoaram filhos com frases que jamais gostariam de ter dito? Quantos amigos não se afastaram por causa de palavras impensadas? O silêncio, nesses momentos, é um filtro. Ele separa o que deve ser dito do que deve ser esquecido. No entanto, é preciso fazer uma distinção importante. O silêncio estoico não é o mesmo silêncio do desprezo. O desprezo se cala para punir, para ferir pelo distanciamento. Esse silêncio é destrutivo. Já o silêncio estoico se cala para preservar, para proteger, para não alimentar o caos. Ele não nasce da frieza, mas da sabedoria. Ele não fecha portas, apenas adia a fala, até que a razão possa conduzi-la. O silêncio nos conflitos, portanto, é mais do que um gesto, é uma estratégia. Ele é um lembrete de que não precisamos vencer todas as batalhas. Às vezes, a maior vitória é manter a paz, mesmo que o outro insista em perder a sua. O silêncio nos relacionamentos é o espaço que permite que o amor, o respeito e a amizade sobrevivam às tempestades. No fim, escolher o silêncio diante de um conflito não significa se calar para sempre. Significa apenas escolher o momento certo de falar. Porque há horas em que o silêncio é a única resposta capaz de salvar o que realmente importa. O silêncio como linguagem e comunicação. Costumamos pensar na comunicação como algo que depende exclusivamente das palavras. Mas a verdade é que muitas vezes o silêncio comunica muito mais do que qualquer frase. Ele é uma linguagem em si mesmo, carregada de significados, capaz de transmitir autoridade, serenidade, mistério e até compaixão. O silêncio é a voz invisível que fala diretamente ao coração e à mente dos outros. Em qualquer situação social, o corpo fala. Seu olhar, sua postura, seu gesto, tudo isso compõe uma narrativa que independe das palavras. O silêncio amplifica essa comunicação não verbal. Ele transforma o olhar em mensagem, o gesto em resposta, a presença em discurso.
Quando você não fala, cada detalhe do que você faz se torna ainda mais evidente. E por isso o silêncio pode ser mais eloquente do que um longo discurso. Pense em alguém que, em meio a uma sala lotada, não precisa levantar a voz para ser notado. Seu silêncio não é vazio, mas presença. Ele transmite confiança, porque não está ansioso para se afirmar. Ele transmite respeito porque não sente necessidade de disputar a atenção. Esse tipo de silêncio é magnético. Ele atrai olhares, desperta curiosidade e cria autoridade. A comunicação silenciosa, nesses casos, é muito mais impactante do que palavras repetidas em excesso. O silêncio também é uma forma de comunicação compassiva. Quando alguém sofre, muitas vezes não precisa de conselhos, mas de presença. O silêncio ao lado de quem chora fala de solidariedade. Ele diz: "Eu estou aqui." Não há palavra que consiga transmitir tanto quanto o simples gesto de permanecer ao lado em silêncio. É nesses momentos que descobrimos que a linguagem do silêncio ultrapassa qualquer barreira de cultura ou idioma. Na filosofia estoica, esse tipo de comunicação silenciosa está profundamente ligado à ideia de viver de acordo com a natureza. O estoico entende que não precisa afirmar constantemente suas virtudes em palavras, porque sua vida já é o argumento. É o modo de viver que fala, e não o que se diz. Marco Aurélio não precisava proclamar sua disciplina a todo momento. Sua postura diante das adversidades já falava por ele. Epicteto não precisava gritar para ser respeitado. Sua serenidade era sua mensagem mais alta. Há também um aspecto estratégico no silêncio como linguagem. Em uma negociação, por exemplo, muitas vezes o silêncio vale mais do que um contra-argumento. Ele pressiona o outro lado a preencher o espaço, revelando informações que talvez não fossem ditas. O silêncio cria desconforto, e esse desconforto pode ser usado com sabedoria. Em debates, ele funciona como pausa que dá peso ao que foi dito antes e prepara o impacto do que será dito depois. O silêncio é ainda uma comunicação de autocontrole. Ao escolher não responder, você transmite ao outro a mensagem de que não está sob domínio das emoções. Essa mensagem é silenciosa, mas poderosa. Mostra que você é senhor de si mesmo. Mostra que mesmo diante da provocação, você não se deixa manipular. O silêncio comunica força porque paradoxalmente parece renúncia, mas é escolha consciente. E há algo que poucos percebem. O silêncio também comunica mistério. Ele cria um espaço em que o outro não tem certeza do que você pensa, do que você sente, do que você vai fazer. Esse espaço provoca respeito, porque o ser humano teme o que não pode controlar. Quem fala demais entrega suas estratégias, seus pontos fracos, sua ansiedade. Quem fala de menos, mas com consciência, preserva um campo de mistério que fortalece sua imagem. Na vida prática, isso pode ser visto em líderes que não desperdiçam palavras. Quando eles falam, todos escutam, justamente porque não falam o tempo todo. É o contraste que dá força à comunicação. O silêncio torna cada palavra mais rara e por isso mais valiosa. É como o ouro. Quanto mais escasso, mais precioso. O silêncio, portanto, não é ausência de comunicação. Ele é comunicação elevada a um nível mais profundo. É a arte de falar sem dizer nada, de ensinar sem palavras, de marcar presença sem barulho. É a forma mais pura de transmitir autoridade, respeito e empatia. Quando você domina o silêncio como linguagem, você percebe que nunca mais precisará gritar para ser ouvido. Porque quem fala com o silêncio, fala com a alma dos outros, e nenhuma palavra é mais poderosa do que essa. O método prático para dominar o silêncio estoico. Até aqui, entendemos o valor do silêncio como poder, autodomínio e linguagem. Mas a filosofia estoica não se limita à contemplação. Ela exige prática, exercício constante, disciplina diária.
O silêncio, para o estoico, não é apenas uma ideia abstrata, é um hábito que precisa ser cultivado até se tornar parte natural da vida. Dominar o silêncio estoico significa transformar esse recurso invisível em uma arma prática, capaz de moldar suas reações, fortalecer sua mente e ampliar sua autoridade diante do mundo. O primeiro exercício é a pausa estratégica. Sempre que for provocado, respire fundo e dê a si mesmo alguns segundos antes de responder. Parece simples, mas é um treino poderoso. Essa pausa cria uma barreira entre a emoção e a ação. É nesse intervalo que você decide se vale a pena responder ou se o silêncio será mais forte. Essa pequena prática repetida diariamente condiciona sua mente a não reagir por impulso. Com o tempo, você percebe que o silêncio não é passividade, mas sim a vitória da razão sobre a pressa. O segundo exercício é o diário silencioso. Marco Aurélio escrevia para si mesmo e não para os outros. Esse hábito pode ser reproduzido hoje. Em vez de gastar palavras em discussões inúteis, coloque seus pensamentos no papel. Isso não apenas alivia a necessidade de se justificar, como também dá clareza ao que realmente importa. O diário é o silêncio transformado em reflexão. É a prova de que nem tudo precisa ser dito. Muitas coisas precisam apenas ser compreendidas por você mesmo. O terceiro exercício é a observação consciente. Em conversas, resista ao impulso de interromper, de corrigir, de dar a última palavra. Permaneça em silêncio, ouvindo atentamente. Essa prática não apenas aumenta sua capacidade de escuta, como também revela muito sobre os outros. Quem fala demais acaba se traindo. Quem ouve em silêncio capta o que ninguém mais percebe. Com o tempo, você descobrirá que o silêncio é um mestre que ensina sem palavras, porque mostra detalhes que a pressa oculta. Outro método prático é o jejum de palavras. Escolha um período do seu dia para falar o mínimo possível. Não se trata de ser rude ou indiferente, mas de praticar o valor da contenção. Use esse tempo para observar, refletir, respirar. Esse exercício fortalece sua disciplina e reduz a necessidade de preencher o vazio com barulho. Aos poucos, você perceberá que sua mente se acalma, que sua ansiedade diminui e que sua presença ganha mais peso, mesmo sem palavras. O silêncio também pode ser praticado diante da provocação intencional. Sempre haverá pessoas que tentarão arrancar uma reação de você. Colegas de trabalho, familiares, desconhecidos no trânsito. Veja essas situações como treinos. Cada vez que você escolhe não reagir, você fortalece sua armadura interna. Cada vez que o silêncio vence, sua mente fica mais firme. Com o tempo, aquilo que antes o abalava perde completamente o poder sobre você. Um último exercício é o da pausa prolongada nas discussões. Quando sentir que uma conversa está se tornando tóxica, escolha não continuar. Diga calmamente: prefiro não falar agora. Esse gesto é poderoso porque mostra que você domina não apenas a si mesmo, mas também o ritmo da interação. Você não foge do conflito, mas decide quando e como enfrentá-lo. Essa escolha consciente é o coração do silêncio estoico. Não reagir por impulso, mas agir com clareza. O método estoico de praticar o silêncio não é sobre se calar sempre. É sobre aprender a escolher o momento certo de falar e principalmente o momento certo de não falar. É sobre transformar cada instante de silêncio em prova de disciplina, cada pausa em espaço de reflexão, cada contenção em exercício de força. Com esses treinos, o silêncio deixa de ser desconforto e se torna poder. Ele não é mais uma ausência que incomoda, mas uma presença que inspira. Ao dominar o silêncio estoico, você descobre que nunca mais precisará provar nada com palavras, porque sua vida, sua postura e sua serenidade já falam por você. A transformação pessoal.
através do silêncio. O silêncio estoico não é apenas uma técnica a ser aplicada em momentos de raiva ou conflito. Ele é um caminho de transformação pessoal profunda. Quando você começa a praticar o silêncio conscientemente, algo dentro de você muda. Aos poucos você percebe que não é mais a mesma pessoa. Sua mente se torna mais clara, suas emoções mais estáveis, suas relações mais leves. O silêncio atua como um mestre invisível, ensinando lições que nenhum discurso seria capaz de transmitir. O primeiro sinal dessa transformação está no controle emocional. Quando você aprende a silenciar diante de provocações, descobre que não precisa mais ser arrastado pelo impulso. Aquilo que antes o irritava facilmente perde força. Você deixa de reagir automaticamente e passa a escolher suas respostas. Essa mudança cria um senso de liberdade interior. Você já não é mais escravo da raiva, da ansiedade ou da necessidade de provar algo para os outros. O silêncio lhe dá o poder de ser dono de si. Outro efeito transformador é a clareza mental. O mundo moderno é barulhento, cheio de vozes, opiniões e estímulos constantes. Nesse caos, o silêncio funciona como um filtro. Ele corta o excesso, elimina o ruído e abre espaço para o essencial. Quando você se permite silenciar, percebe que consegue ouvir seus próprios pensamentos com mais nitidez. Ideias que antes estavam soterradas pelo barulho começam a emergir. O silêncio se torna um laboratório interno, onde a mente organiza, cria e encontra respostas. A transformação também se manifesta no modo como você se relaciona com os outros. Pessoas que vivem em silêncio ativo e não no falatório constante transmitem confiança. Elas não precisam se justificar a cada momento, não precisam disputar atenção. Isso gera respeito natural. O silêncio faz você ser visto como alguém estável, alguém que inspira segurança. E, curiosamente, quanto mais você fala apenas quando é necessário, mais valor suas palavras adquirem. O silêncio ainda transforma a maneira como você enxerga a si mesmo. Ao não se perder em discursos para agradar os outros, você se conecta com sua própria essência. Você começa a perceber que não precisa provar nada para ninguém, porque sua vida já é argumento suficiente. Essa descoberta é libertadora. É como se o silêncio tirasse o peso das máscaras sociais e revelasse quem você realmente é. Você deixa de viver para impressionar e começa a viver para ser inteiro. Outro aspecto dessa transformação é a redução da ansiedade. Grande parte da ansiedade vem da necessidade de se expressar constantemente, de se explicar, de se justificar. Quando você escolhe o silêncio, percebe que pode simplesmente estar. Não há necessidade de preencher cada espaço com palavras. Essa liberdade cria paz interior. Você aprende a valorizar a calma, o intervalo, o momento presente. O silêncio se torna não apenas ausência de barulho, mas presença de serenidade. O silêncio também muda sua forma de enfrentar os problemas. Antes, a tendência era reagir imediatamente, buscar soluções apressadas, se perder em conversas intermináveis sobre o que deu errado. Mas o silêncio lhe dá o poder da pausa. Essa pausa permite analisar com clareza, pensar com racionalidade, agir com sabedoria. Você se torna mais estratégico, mais frio diante da adversidade, mais capaz de encontrar caminhos que antes estavam escondidos pelo desespero. E talvez o ponto mais profundo dessa transformação seja espiritual. O silêncio conecta você consigo mesmo e com algo maior. Ele abre espaço para reflexão, meditação, oração. Ele fortalece sua relação com a essência da vida. Enquanto o barulho distrai, o silêncio aproxima. É no silêncio que você encontra respostas que estavam adormecidas dentro de você. É no silêncio que você percebe que a verdadeira força não está em falar mais alto, mas em viver com profundidade. No final, a transformação que o silêncio proporciona é esta.
Você deixa de ser governado pelo caos externo e passa a viver a partir de um centro interno de serenidade. O silêncio se torna parte de quem você é, não apenas uma técnica, mas uma identidade. Você se torna mais estável, mais confiante, mais sábio e o mais impressionante. Tudo isso acontece sem alarde, sem discursos, sem necessidade de reconhecimento. Porque, como já disseram os antigos sábios, aquele que domina o silêncio não precisa provar nada. O silêncio como fonte de autoridade e respeito. Autoridade não é conquistada com gritos. Respeito não é construído com discursos intermináveis. Na maioria das vezes, quanto mais alguém fala para tentar se impor, menos credibilidade transmite. O silêncio, ao contrário, tem o poder de erguer uma autoridade invisível, uma presença que não precisa de palavras para ser reconhecida. É nesse espaço calado que nasce a verdadeira força. O respeito que não pode ser exigido, apenas conquistado. Pense em líderes que marcaram a história. Muitos deles não falavam o tempo todo, mas quando decidiam falar, eram ouvidos com reverência. Isso não acontecia apenas pelo peso de suas palavras, mas pelo contraste que o silêncio criava. O silêncio dá rareza à fala, e o raro sempre é mais valorizado. Quando você fala pouco, cada palavra ganha o peso de uma pedra preciosa. Quando você fala demais, suas frases perdem valor, como moedas de cobre espalhadas pelo chão. A psicologia social confirma isso. Quem se cala transmite mais confiança do que quem sente necessidade constante de se explicar. O silêncio gera uma aura de segurança, porque comunica indiretamente: eu não preciso provar nada. Essa postura cria respeito automático. É como se sua própria presença carregasse uma mensagem silenciosa de firmeza, autocontrole e maturidade. No ambiente de trabalho, esse efeito é ainda mais evidente. O profissional que fala apenas quando necessário é visto como alguém de autoridade. Suas palavras são aguardadas, não desperdiçadas. Em reuniões, é comum notar que todos falam, mas a sala se cala quando aquele que pouco fala decide se pronunciar. Isso não é acaso. É o poder do silêncio moldando a percepção de autoridade. O mesmo ocorre nos relacionamentos pessoais. Em uma discussão, aquele que se exalta e levanta a voz parece fraco. Quem mantém o silêncio transmite autocontrole, e esse autocontrole é interpretado como força. O respeito não nasce do barulho, mas da serenidade. Quando você permanece calmo em meio ao caos, todos percebem que há algo diferente em você. Seu silêncio comunica uma estabilidade que os outros ainda não conquistaram. E é justamente isso que os leva a respeitá-lo. Na filosofia estoica, esse conceito é claro. O sábio não precisa ser reconhecido para ser grande. Sua autoridade vem de sua vida, não de suas palavras. Marco Aurélio governava pelo exemplo. Epicteto ensinava mais pelo que fazia do que pelo que dizia. A autoridade deles era silenciosa, porque nascia da coerência. Esse é o segredo. O silêncio comunica a autoridade, porque transmite congruência entre o que você é e o que você vive. Existe também um aspecto de mistério que fortalece o respeito. O silêncio cria espaço para dúvidas, e as dúvidas aumentam a curiosidade. Quando as pessoas não sabem exatamente o que você pensa ou o que vai fazer, passam a observá-lo com mais atenção. O silêncio gera expectativa, e expectativa é poder. Quem fala tudo o que pensa se torna previsível. Quem escolhe o silêncio se torna imprevisível, e o imprevisível é sempre respeitado. Mas talvez a maior fonte de autoridade no silêncio esteja em sua capacidade de não se curvar ao ego. A necessidade de falar demais vem muitas vezes do desejo de ser aceito, de ser validado, de ter razão. O silêncio corta essa dependência. Ele mostra que você já não precisa da aprovação dos outros,
porque já encontrou segurança dentro de si. Esse desapego é magnético, ele atrai respeito justamente porque revela independência. É importante ressaltar, o silêncio que gera respeito não é o silêncio do desprezo. Esse afasta, cria muros e destrói relacionamentos. O silêncio estoico é diferente. Ele é firme, mas sereno. Ele é forte, mas compassivo. Ele não é usado para humilhar, mas para inspirar. Ele não congela, mas aquece com sua presença estável. No final, o silêncio como fonte de autoridade e respeito nos ensina algo essencial. Você não precisa levantar a voz para ser ouvido. Você não precisa gritar para ser notado. Quando você domina o silêncio, seu olhar fala, sua postura fala, sua vida fala. E essas vozes silenciosas ecoam mais fundo do que qualquer palavra jamais poderia ecoar. O respeito verdadeiro nasce não daquilo que você diz, mas daquilo que você é. E quem domina o silêncio prova, sem precisar falar, que já alcançou essa grandeza. O silêncio como caminho de liberdade e poder interior. Chegamos ao ponto em que o silêncio revela sua face mais profunda. Ele não é apenas uma técnica de comunicação, não é apenas uma estratégia para vencer discussões, nem apenas um recurso psicológico. O silêncio, quando praticado de forma estoica, é um caminho de liberdade. É a prova viva de que você já não está acorrentado às opiniões dos outros, nem preso à necessidade de se justificar, nem escravo das próprias emoções. É a expressão mais pura de poder interior. Pense em quantas vezes você perdeu tempo discutindo por coisas pequenas. Pense em quantas vezes respondeu por impulso, apenas para depois se arrepender. Pense em quantas palavras foram ditas sem necessidade, apenas para preencher um vazio que poderia ter sido ocupado por serenidade. Agora imagine como teria sido diferente se nesses momentos você tivesse escolhido o silêncio. Quantas batalhas desnecessárias teriam sido evitadas? Quantos relacionamentos teriam sido preservados? Quanta energia teria sido poupada? A liberdade que o silêncio oferece é justamente essa, a de não ser mais arrastado pelas correntes do barulho externo. Quando você escolhe o silêncio, você descobre que não precisa reagir a tudo, não precisa provar nada. Não precisa se defender de cada acusação ou crítica. Você se torna livre porque finalmente entende que o que os outros dizem não define quem você é. É você quem define. O silêncio também é poder interior porque fortalece a disciplina. Cada vez que você escolhe não responder a uma provocação, você prova para si mesmo que tem controle sobre suas emoções. Cada vez que resiste ao impulso de falar em excesso, você mostra que já não é escravo do ego. E esse poder acumulado, dia após dia, transforma sua mente em uma fortaleza. O mundo externo pode tentar atacá-lo, mas dentro de você reina calma e clareza. Na prática, o silêncio se torna uma bússola. Ele guia suas decisões porque abre espaço para a reflexão. Ele impede que você haja no calor da emoção e ajuda a escolher o caminho mais sábio. Ele protege sua energia porque corta discussões inúteis e preserva sua paz. Ele fortalece seus relacionamentos porque impede palavras que poderiam ferir. E, acima de tudo, ele coloca você em um lugar de autoridade natural, onde os outros o respeitam não pelo que você fala, mas pelo que você é. A filosofia estoica sempre apontou para esse destino, a liberdade interior. Marco Aurélio dizia que a maior vitória é sobre si mesmo. Epicteto lembrava que não controlamos o que acontece, mas controlamos como reagimos. Sêneca ensinava que falar pouco é virtude, porque quem fala pouco geralmente age mais. Todos eles, cada um a seu modo, nos convidavam a enxergar o silêncio não como ausência, mas como presença consciente. E essa é a grande conclusão. O silêncio estoico fala por você. Ele diz ao mundo que você já não vive para agradar, que não precisa gritar para ser ouvido, que não se perde em barulho para se afirmar.
Ele prova que sua força está no domínio de si mesmo. O silêncio é, portanto, o grito mais alto da alma disciplinada. Se você aplicar o que aprendeu aqui, sua vida começará a mudar. Você será menos reativo, mais estratégico, mais respeitado. Você descobrirá que não precisa vencer todas as discussões para vencer a si mesmo. E perceberá que, quanto mais escolhe o silêncio, mais livre se torna. O silêncio é a chave para uma vida de paz, clareza e força. Ele não é vazio, ele é plenitude. Ele não é ausência, ele é presença. Ele não é fraqueza, ele é a vitória mais poderosa que um ser humano pode alcançar. Agora, a escolha é sua. Você pode continuar vivendo no barulho, reagindo a tudo, desperdiçando energia em palavras inúteis. Ou pode escolher o caminho estoico, o caminho do silêncio que fala por você. Se este conteúdo fez sentido para você, pratique hoje mesmo alguns minutos de silêncio consciente. Observe como sua mente se acalma, como suas emoções se reorganizam, como seu corpo agradece. Faça disso um hábito e verá como sua vida se transforma. E se você deseja continuar aprendendo a viver com disciplina, serenidade e sabedoria, inscreva-se no canal. Aqui, cada vídeo é um convite para fortalecer sua mente e encontrar o poder que já existe dentro de você. Porque no fim, quem domina o silêncio já não precisa dizer nada. Sua vida inteira passa a ser sua mensagem.